Fala turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio desse podcast da Jovem Pan Pod Sprint. Nós estamos aqui nesse evento incrível, magnífico, Five, do empreendedorismo e das finanças, que é o maior de Goiás, um dos maiores do Brasil. E nós estamos aqui hoje com uma convidada hiper especial, Rafaela Westermann. Ela é IPO, ela é Head de IPO da B3. Bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite. E, Rafaela, antes da gente começar, claro que eu acho que é interessante a gente falar para o nosso público quem que é a Rafaela, como que você chegou aqui, você nasceu em São Paulo? Sou de São Paulo, trabalhei sempre no mercado financeiro, primeiro muito numa perspectiva dos investidores, né, em caso de buy side, fundos de investimentos. E há 5 anos estou na B3 aqui na Bolsa do Brasil, mudei de lado, fui agora para a parte ali das empresas, olhando muito a parte de IPOs e como que as companhias podem captar recursos via mercado de capitais. Rafaela, claro que assim, que a gente não poderia deixar de perguntar com relação a mulheres nesse ambiente, que é um ambiente possivelmente mais masculino do que feminino. Como que você vê e lida com essa responsabilidade? Claro, antes da gente falar da sua atual posição e de coisas mais profundas que a gente pode compartilhar. Não, aqui. Ótima pergunta. Essa pergunta acho que ela é fundamental, é um tema super relevante, né? Acho que para começar aqui, né? Até quando a gente olha a quantidade de investidores, antes até de falar do trabalho como um todo, mas quando a gente olha a quantidade de investidores na Bolsa que a gente tem, a grande maioria, de fato, ainda são investidores homens e a minoria são investidoras mulheres. Depois a gente pode até discutir mais sobre isso, mas até os tickets são diferentes. O ticket do homem é muito menor, o da mulher ela demora um pouco mais para entrar na bolsa, com um ticket um pouco maior, enfim. Existem algumas diferenças, inclusive no mundo dos investimentos. E quando a gente fala aqui em termos de trabalho, etc., né, acho que é um ponto também que eu queria reforçar, quando a gente olha, eu lido muito com empresários. Eu falo muito com fundadores de empresas, enfim, que querem abrir capital. E a gente vê de fato hoje, na grande maioria das companhias brasileiras, quando a gente olha para cima, né, para alta administração, diretoria executiva, conselho de administração, mulheres, né, e outras minorias, são de fato uma grande minoria. E a gente tem atuado um pouco nisso, a gente tem até um projetinho que a gente vem desenvolvendo para que as companhias se adaptem, né, até 2020, a partir de 2025, na verdade, para ter uma representatividade maior de mulheres e outras minorias na diretoria executiva, bem como também no conselho. A própria B3, a gente fez no ano passado um Sustainability Linked Bond, que é um bond, uma captação de dívida vinculada ao tema de diversidade, no qual a gente se compromete a aumentar a quantidade de mulheres, né, em posição de liderança, bem como também a lançar o índice de diversidade, que é olhando o walk the talk, né? Primeiro a gente tem que fazer para dentro de casa e depois também poder trazer um pouco isso mais para as outras companhias, né, e tentar mudar de alguma forma, influenciar, digamos assim, de alguma forma o mercado como um todo. Muito legal, gostei do termo, walk the talk, é isso? Primeiro faça, depois você pede, super, né? Achei super show. E, Rafael, uma coisa que eu gostaria de saber, assim, também para nossa turma, é o seguinte, nós temos um público que é bem heterogêneo, então nós temos pessoas que realmente são já do mercado financeiro, conhecem todos os termos, e tem pessoas que ainda tateiam esse mercado, né? Eles ainda querem descobrir o que é, ouvem falar muito, porque não tem jeito de você não ser inserido dele, uma vez que você está dentro da economia, mas a gente poderia, talvez, explicar de uma forma bem sucinta o que seria a Bolsa de Valores, para a gente falar da B3, né, nesse sentido, o que seria uma Bolsa de Valores e a importância dela para a economia como um todo, brasileira inicialmente. Perfeito, assim, na verdade que a gente está falando do mercado de capitais como um todo, né? A Bolsa de Valores ela é a infraestrutura que permite, né, que o mercado de capitais aconteça. O que é o mercado de capitais? Tem diversas empresas brasileiras, ou enfim, que seja, que precisam captar recursos para poder crescer, então elas estão carentes, estão necessitando de recursos financeiros. E por outro lado a gente tem investidores, sejam pessoas físicas, fundos, até investidores estrangeiros, etc., uma poupança da sociedade, digamos assim, que tem recurso para poder investir. E o mercado de capitais, ele faz essa desintermediação, digamos assim, né? Você conecta esses empreendedores, né, que precisam desse recurso com quem tem capital investido. E a Bolsa de Valores, ela faz toda a infraestrutura que permite isso. Então, por exemplo, né, acho que a B3, a gente pode depois até falar um pouco mais sobre isso, não é só sobre IPO, não é só sobre ações, a gente tem muito mais produtos, mas o IPO, as ações é o que é o mais conhecido, né? Mas uma empresa, ela capta recursos
via um IPO, por exemplo, só que esse investidor consegue vender essas ações mais para frente via uma infraestrutura tipo a B3, via o mercado secundário, né? Então ela possibilita, a B3 ou bolsas de valor em geral, elas possibilitam, né, o bom funcionamento do mercado de capitais como um todo. Super show. Então, assim, seria uma B3 como se fosse uma corretora para a bolsa de valores? Poderia ser colocado dessa forma também? Isso. As corretoras, na verdade, lá atrás, inclusive, a bolsa de valores surgiu pelas corretoras. Perfeito. Né? Hoje as corretoras se conectam via bolsa. Então, o investidor final, ele usa, por exemplo, o home broker dele, né, que ele acessa diretamente via a corretora dele. Todas essas ordens são enviadas via a B3, para a B3, né, que conecta com investidores de outras corretoras, por exemplo, para poderem negociar essas ações. Então aqui a B3 ela intermedia todo esse ecossistema no qual as corretoras estão ligadas. Obviamente as pessoas físicas também estão ligadas, né? Então, a gente super legal. Aqui no meio do todo, né, digamos assim. Muito legal. E como que você, assim, talvez vê essas tendências políticas macroeconômicas oscilando dentro da Bolsa de Valores? A B3, ela consegue intermediar algumas dessas oscilações? Como que ela lida com isso no dia a dia desses investimentos da Bolsa? Isso é um livre mercado, na verdade, né? O ponto é, quando a gente fala de Bolsa, tem vários pontos que influenciam o preço de uma ação. Seja uma perspectiva, por exemplo, da própria companhia, né, que talvez não entregue algum resultado ou alguma outra questão que essa empresa tenha que possa, de fato, ter uma oscilação dos papéis, bem como também aspectos mais macroeconômicos. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Aumento de taxa de juros ou redução de taxa de juros, isso influencia a expectativa dos investidores, né? Por exemplo, se tem aumento de taxa de juros, às vezes o investidor fala, acho que o momento agora talvez eu vou migrar de bolsa, eu vou olhar um pouco mais para renda fixa. Então isso claramente tem uma influência no preço dos papéis ali que estão negociados em bolsa. Como B3, como infraestrutura, né, isso é um livre mercado, é simplesmente a dinâmica do mercado como um todo. O que a gente tem, de fato, são alguns mecanismos quando uma ação específica cai muito, não vou entrar no detalhe porque é muito mais técnico, né, mas condições macroeconômicas são comuns, naturais de um livre mercado, né? A bolsa a gente simplesmente faz um intermédio ali das operações. Super legal. Claro que a gente também não poderia deixar de falar sobre IPO, né? Porque uma vez que você é head de IPO, muitas empresas e muitos empresários atualmente, eles buscam essa forma, como você disse inicialmente, para alavancar capital. Então, primeiro, vamos explicar para a turma também o que seria, em forma simplificada, um IPO. E também, segundo, como que as empresas ou os empresários poderiam se preparar para esse momento de uma forma mais tranquila e que corresse tudo bem. Vou tentar ser rápida, porque isso daqui eu poderia ficar horas falando. Vamos lá. A IPO é oferta pública inicial de ações. Então, tem empresário, tem a sua empresa, enfim, independentemente do seu setor, mas digamos que essa empresa aqui tem um único dono. 100% de ações ali do fundador dele. Ele tem várias opções de captação de recursos, né? Ele pode captar via um banco, por exemplo, no qual ele vai pagar uma taxa, vai ter um prazo, mas ele pode também vender uma parcela da empresa dele para o mercado. Ele pode pegar 10, 20, 30%, por exemplo, né, das ações que ele tem e ver se tem mais investidores que estejam interessados nessa ação, de forma que ele não vai precisar pagar uma taxa, não vai ter um prazo de pagamento, ou seja, diferente de um instrumento de dívida. Você não tem um credor que vai ter esse prazo, que vai querer esse recurso, mas sim você vai ter um acionista que vai querer que essa empresa cresça, ou que ela cresça ao longo do tempo, ou que ela pague dividendos, tá? Perfeito. Então, basicamente, é quando esse empresário, ele tem essa ação, né, a empresa como um todo, e vende parte dessa ação ao mercado. Ele pode fazer isso uma transação bilateral com algum amigo dele, com alguma outra empresa, ou ele pode fazer de uma forma pulverizada para que vários outros investidores possam entrar e possam adquirir essas ações. Essa forma mais pulverizada, digamos assim, acontece via bolsa de valores. O empresário não faz isso sozinho, né, até porque ele não vai ter contato com esses investidores, ele faz com uma série de assessores, bancos, advogados, etc., que apoiam o empresário nessa trajetória e colocam ele em contato com esses investidores, né, então ele vende as ações para esses investidores e a partir daí esses investidores, depois do IPO, eles podem vender as suas ações diariamente via bolsa de valores, né, então não precisa ficar preso, ele vai ter liquidez daquele papel. Preparação. Teoricamente, a gente poderia falar que o empreendedor, o empresário vendeu a ideia para as pessoas.
talvez, a ideia do negócio dele e as pessoas, ou seja, os investidores adquiriram um pedaço daquela ideia e ficaram segurando essa ideia, esse pedaço de ideia que pode ser comercializado depois sem intermediação do empreendedor origem. Isso, exatamente. Ótimo ponto. Exatamente isso. Eu até brinco, né? Assim, quando você vai investir numa ação, pelo menos na minha perspectiva, não é só sobre um papel. Você está como se você fosse um sócio de fato da empresa. Perfeito. Você é um acionista, você é um sócio daquela companhia. Às vezes tem até poder de voto, inclusive, né? Show. É basicamente isso. Sobre a preparação, né, sobre que eu estava indo falar. Tem alguns aspectos, vou trazer os mais importantes, tá? Os principais checklists aqui. Primeiro, uma companhia ela tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. Então, se a empresa é uma limitada, uma MEI, etc., como é que ela seja, para abrir capital ela precisa fazer uma transformação para ser uma empresa SA. Um segundo ponto, essa companhia também tem que ter balanço auditado por um auditor independente. Então, se essa companhia não tem um balanço auditado, uma primeira coisa para ela fazer é buscar um auditor independente. Ela tem que ter pelo menos 3 anos de balanço auditado, ou desde o início, se a empresa for mais nova. Tirando isso, tem uma série de outras questões muito mais culturais, né? Como você bem colocou aqui, depois de um IPO, a empresa desse empresário vai ter vários novos sócios. Então ele vai ter que prestar contas, ele vai ter que divulgar um pouco mais as informações dele, ele vai ter que ter uma área que a gente chama de área de relacionamento com investidores. Mas principalmente, acho que o principal fator que eu queria trazer aqui é ter uma cultura de companhia de capital aberto. É diferente você ter uma empresa que é 100% de um único dono, de uma companhia que tem diversos novos acionistas, né? Você vai ter que prestar muito mais contas e dar muito mais visibilidade para o que você faz. Muito legal, gosto disso. Com relação assim a Goiás no cenário da B3, como última pergunta aqui para o nosso Podsprint, para a gente finalizar, como que você vê a participação de Goiás dentro da B3 hoje e como que a gente poderia alavancar, talvez, não só investidores da Bolsa de Valores daqui de Goiás, como também empresários e empreendedores que queriam ou que têm esse desejo, esse sonho de se tornarem fundadores. Isso, exato. Não, acho que um ponto super relevante, né? Quando a gente fala um pouco mais de empresas primeiro. Tem muito eixo Rio-São Paulo ainda, né? Cada vez mais também tem surgido algumas empresas um pouco mais no Nordeste, algumas um pouco mais para o Sul ainda. Entretanto, falando um pouquinho até de Goiás aqui, da região, Goiás é muito forte no agro. Né? Perfeito. Não só no agro como outros, mas vou dar um exemplo aqui no agro. O agro, por exemplo, ele é o motor da economia brasileira. Mas quando a gente olha em relação aqui ao mercado de capitais, em relação às empresas listadas, ele é muito subrepresentado. Então, tem um tamanho muito forte, ainda tem uma perspectiva muito forte ainda de que mais empresas do agro possam vir ao mercado. E nossa intenção também é tentar o que a gente brinca, né, de aproximar o agro da Faria Lima. Perfeito. Né, de aproximar um pouco esses dois mundos, porque como eu falei aqui é o motor da economia e faz muito sentido que ele se reflita também em relação aqui ao mercado de capitais. Nos últimos anos a gente viu várias companhias novas do agro surgindo, várias outras também se preparando, mas tenho certeza absoluta que tem diversas outras empresas que poderiam fazer muito mais sentido também, que poderiam, né, se capitalizar, né, através da Bolsa de Valores. Investidores é a mesma coisa, né? Acho que esse evento também mostra muito isso, que o principal ponto também é a educação, conhecimento, trocas, que é importante para todo mundo, né? Seja uma perspectiva da empresa, uma perspectiva também do investidor, de entender quais opções que ele tem ali para poder investir seu recurso, seu dinheiro. Super legal. Rafaela, muito obrigado. Obrigada a você. Como você mesmo disse, pela troca do conhecimento aqui, pelas informações. E realmente a educação, ela move o mundo. Quem sabe esse evento aqui seja uma alavancagem para que Goiás esteja mais presente também, junto com você lá. Quem sabe também levando mais empreendedores e empresários para você como head de IPO lá da B3. Muito obrigada e com certeza queremos estar bastante próximos aqui de Goiás, enfim. Muito obrigada pela entrevista. É isso daí, gente. Mais um Podsprint aqui da Jovem Pan. Um forte abraço para todos e a gente se vê.